Eu quero começar falando vocês sobre Jorge Fernandes e Raul Pompeia. De repente você diz, o que é que tem a ver? Né? Eles têm um ponto em comum, porque você vai encontrar lá em Raul Pompeia que os críticos dizem que em pouco tempo o metro clássico, o metro artificial e postiço vai desaparecer da oficina de literatura. E ali você percebe que a palavra oficina de literatura é uma palavra muito usada pelos parnasianos, né? Olavo Bilac, por exemplo, vai dizer que o ofício de um poeta é o ofício do ourives, fazer uma poesia está na oficina. É tanto que ele diz, né? Eu quero minha rima dobrada ao jeito do ourive e que saia da oficina sem nenhum defeito. Então a ideia oficina é como se ela confirmasse que o que Raul Pompeia está falando é do parnasianismo. Depois o metro clássico, né? Que é o metro clássico, senão as medidas dos versos 10 e 12 sílabas estão primadas pelos parnasianos, que buscavam a poesia perfeita e achavam que a poesia perfeita era aquela que tivesse todas as regras que eles estabeleceram para a regra. E eu diria a você que ali, Raul Pompeia, através do seu personagem, está antecipando uma crítica ao parnasianismo. Eu digo antecipando, porque essa vai ser a posição dos modernistas, né? Essa crítica ao parnasianismo, essa desconstrução que os modernistas vão querer fazer do parnasianismo, né? E ali você vai perceber como é que essa desconstrução vai sendo feita na poesia de Jorge Fernandes. Jorge Fernandes, ele vai fazer poesia por série, né? Ele pertence àquela primeira geração modernista da rebeldia, do barulho, da implantação, né? E, consequentemente, da desconstrução. O que ele iria fazer com essa desconstrução do parnasianismo? Primeiro, era uma elite pedante, conservadora, e ali eles vão rompendo com todas essas estruturas tradicionais, conservadoras, e ainda por cima, rigorosamente disciplinados, né? A poesia dos parnasianos era elaborada, não era uma poesia de inspiração, era de elaboração. Eles prenderam toda a fluência da poesia dentro da moldura que a gente vai ver no poema moderno, né? Das cornijas da moldura, eles lá prenderam a poesia. Pois bem, e os modernistas querem esta liberdade, né? E vão primar, vão clamar, vão fazer barulho para implantar esta modernidade. E para implantar, eles vão ter que desconstruir o que estava vigente, que era toda essa estrutura parnasiana. Mas você vai lembrar do primeiro momento do meu poema parnasiano número 1, quando ele diz, né? Ai, que vontade de fazer versos metrificados contadinho nos dedos. De ir buscar na reserva todas as rimas, as terminadas em ade para rimar com saudade, as em or para rimar com amor, e as em us para rimar com Jesus, cruz, luz. Mas a gente vai observar que ele está dizendo que deseja fazer isso, mas ele não faz. Se ele diz uma coisa e faz o contrário, que conclusão nós temos? Que ele está ironizando, né? É uma das características dominantes dessa série de poemas, Meu Poema Parnasiano. Essa ironia que ele diz querer fazer a poesia parnasiana e vai construindo uma poesia moderna. E ali você vai observando que enquanto ele desconstrói o parnasianismo, constrói o modernismo, né? Ele faz parte dessa primeira geração da construção. E ali nós vamos percebendo que ele vai fazendo isso. Então há uma ironia. E a gente percebe que se assemelha à crítica antecipada por Raul Pompeia no Ateneu, quando critica os versos metrificados. E Jorge Fernandes, quando diz que vontade de fazer versos metrificados, e faz exatamente o oposto. Ele faz o verso livre, que você vai lembrar que é o verso sem medida exata. Ele também faz o verso branco. E lembre, o branco é o verso sem rima. Ele não vai trabalhar essa sonoridade. A sonoridade que Jorge Fernandes gosta de trabalhar é a sonoridade das onomatopeias, do barulho da modernidade, o barulho da indústria, da máquina, dos teares, o barulho do automóvel, o ronco do motor do avião. É esse o barulho que ele gosta, do fuco-fuco da bomba para encher o pneu,
do caminhão que estourou, né? E ele gosta de dar esse aspecto sensitivo ou sensorial para a poesia e abusa das onomatopeias. E aí você vai lembrar que a onomatopeia é a figura de linguagem que tenta transcrever o barulho, a sonoridade, né, dos ruídos. Pois bem, e esse é o primeiro paralelo que a gente traz, mas a gente vai aproveitar ainda Raul Pompeia para falar de você de outro paralelo. Aí vamos mais adiante, lá para a terceira geração modernista, que é Carlos Drummond de Andrade, no conto Sorvete. Quanta semelhança aquele conto traz com alguns aspectos do Ateneu, né? Pelo menos com os narradores personagens. Sérgio, do Ateneu, é um narrador adulto, rememorando a infância, precisamente quando tinha 11 anos de idade. Aí você vê no conto Sorvete que o narrador se diz ter 11 anos de idade, que é também um narrador, é um narrador adulto, ele não tem 11 anos de idade quando narra, ele narra muito tempo depois, mas vai narrar exatamente memórias de quando tinha 11 anos de idade. Sérgio vivia interno no Ateneu. O narrador do Sorvete também era um menino de colégio interno. Sérgio vai nos falar de alguns meninos que lhe dominaram. O conto Sorvete, ele vai dizer que Joel também tinha 13 anos e era um fator suficiente já para dominá-lo. Ele diz, ele era o meu comandante. Vamos perceber ainda a relação que esses meninos têm, a relação de dominação de um sobre o outro. Lá no Ateneu ele fica mostrando a maneira com que aqueles meninos mais fortes ele dominavam. E lá se focaliza, por ser uma obra naturalista, também naturalista, aí você percebe que há a focalização da dominação pela força física, pelo instinto da sexualidade, mostrando que o homem é o produto do meio. Lá no Sorvete ele não focaliza esse aspecto do instinto da sexualidade e da força física, mas a psicologia, né? A maneira com que o menino psicologicamente domina o outro. Porque um é tímido demais e o outro torna-se o comandante, estimulando, empurrando, às vezes podando, né? Reprimindo algumas coisas, mas é mais uma liderança, né? Ele não atenta muito para essa questão de sexualidade, não atenta muito, ele não atenta, essa é a verdade. E ali são semelhanças, são paralelos, né? Que a gente encontra entre essas obras, tá bom? E ali nós vamos perceber que pode aparecer questões semelhantes, desse cruzamento de temáticas, de semelhanças, de narradores, de personagens, né, que pode acontecer. Pois bem, mas ali a gente vai voltar ainda ao Ateneu para deixar algumas explicações de linhas gerais para você lembrar, que é uma obra muito cheia de caracteres, né, sobretudo estéticos, realista, né? Aí a gente vê aquelas estruturações, muito descritivismo e tal, aí, mas não existe uma impassibilidade. Uma coisa que distancia aquela obra do realismo, sem deixar de ser realista, né, é a subjetividade, enquanto os realistas têm como característica a objetividade, a impassibilidade, ele se envolve realmente, porque é um narrador em primeira pessoa e está ali a sua subjetividade. Mas ele faz uma crítica social, uma crítica à conduta moral, nós vamos perceber claramente isso, uma crítica política, não é? Basta você lembrar daquele episódio do filho de Aristarco, quando se recusa a beijar a mão da princesa Isabel. E ali o que o narrador diz? Não é que o pirralho já era republicano? E ali no final a gente fazer aquela leitura daquele incêndio, não é? Como a destruição do regime monárquico, além da destruição daquele modelo de educação, que vem também uma crítica ao modelo de educação. Então esse aspecto crítico, social, moral, esse psicologismo existente da obra, tudo são aspectos realistas.